Queridos companheiros e companheiras, delegados do 19º Fórum de São Paulo, companheiros e companheiras que compõem a mesa, companheiros representantes das delegações estrangeiras e, sobretudo, os companheiros responsáveis pela organização desse encontro. Eu tinha feito um acordo com o meu querido Walter Pomar. Eu me comprometi a chegar aqui às 7 da noite, porque às 8 eu teria o aniversário, cumpleaños do meu neto, e eu tinha que chegar em São Bernardo às 8, sair daqui às 8h20, já são 9h10, e eu ainda estou aqui, e eu moro um pouco lejos. Estou falando meu espanhol aqui, para vocês perceberem que eu evoluí muito. Uma coisa, para mim, muito importante, é que eu acompanhei cada ano do Fórum de São Paulo. Eu participei do nascimento desse fórum, tive o privilégio de participar da primeira reunião no Hotel Danúbio, em julho de 1990, tive o privilégio de participar em Cuba, em El Salvador, em outros países, tive o privilégio de participar do penúltimo, acho que foi na Nicarágua. Não pude ir na Venezuela quando gravei uma declaração de apoio. Eu certamente não vou repetir aqui o que todo mundo falou, porque eu estou preocupado. Eu tenho que falar pouquito e despacio, porque senão o Departamento de Estado americano está gravando ou está filmando, e isso não é uma coisa boa, eu tenho que tomar cuidado. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador, em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sandinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E eu, em 1985, tinha feito uma entrevista para um jornal importante aqui no Brasil, dizendo que era muito difícil que um operário metalúrgico pudesse chegar ao poder pela via do voto. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez. É importante lembrar que em El Salvador a gente não deixou o Chávez participar do Fórum de São Paulo, porque nós não admitíamos que golpistas participassem
do Fórum de São Paulo. É importante lembrar, porque nós temos tradição e contradições, que é o jogo da democracia. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chaves, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como talvez uma grande parte não admita a chegada de Maurício Funes em El Salvador, como a parte não permitiu sequer a chegada de um Zelaya, que não era nem um homem de esquerda, mas era um homem progressista, ao poder em Honduras. Como não aceitaram a chegada do Colón na Guatemala. E como não aceitam a Cristina Kirchner. Como não aceitam uma parte do nosso Pepe Mujica. Como não aceitaram o Lugo no Paraguai. Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil. Como discordam da chegada ao poder de Rafael Correia, que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais. Porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. E para que isso aconteça, de nós continuarmos evoluindo, é preciso que a gente organize melhor o Fórum de São Paulo. É preciso que a gente dê mais organicidade ao Fórum de São Paulo. É preciso que a gente comece a produzir os nossos informes. É preciso que a gente comece a pensar uma nova forma de comunicação entre nós. Nós não podemos apenas ficar chorando o problema da mídia conservadora em cada país. Ela é conservadora no Brasil, ela é conservadora na Venezuela, ela é conservadora na Colômbia, ela é conservadora na Argentina, ela é conservadora no Uruguai, é conservadora em El Salvador. E nós não podemos ficar apenas reclamando que os nossos adversários utilizam a mídia contra nós. Eu disse outro dia, agora com a internet, do jeito que funciona, nós temos pela primeira vez a chance de criar instrumentos de comunicação entre nós e não ficar devendo favor a ninguém em lugar nenhum do mundo. Nós sabemos hoje, e esses movimentos que aconteceram na chamada Primavera Árabe, o que aconteceu na Primavera Árabe, o que aconteceu aqui no Brasil, é uma demonstração de que nós precisamos parar de reclamar e fazer o que está no nosso alcance
para que a gente possa ter a nossa própria mídia, a nossa própria informação. Ou seja, eu estou aqui com o jornalzinho, que eu não vou nem mostrar o exemplo, nós não nos comunicaremos mais assim. Não é possível a gente imaginar que um jornal, sabe, de 10, 15 ou 20 mil exemplares, vai permitir que a gente consiga falar o que a gente pensa para milhões de pessoas através de um material escrito, ou através de um canal de televisão que nós não temos. Mas através da internet a gente pode chegar a milhões de pessoas sentado no sofá na sua casa, se a gente assumir a responsabilidade, se a gente, enquanto partido do Fórum, assumirmos a responsabilidade de discutirmos isso a sério, arrumarmos dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós precisamos criar um novo instrumento de comunicação. E nós poderemos fazê-lo. O que está acontecendo no mundo permite a gente acreditar que nós precisamos ser mais criativos. E mais uma coisa que nós aprendemos: nós não podemos mais continuar funcionando da forma de organização tradicional que nós tínhamos. Esses movimentos que aconteceram aqui no Brasil pegaram de surpresa todos os partidos de esquerda, pegaram de surpresa todos os partidos de direita, pegaram de surpresa todo o movimento sindical e todo o movimento social. Pegaram de surpresa, porque nós ainda agimos da forma antiga para fazer política. Nós ainda, o movimento sindical, com os recursos que tem, ou seja, na verdade, nem sequer tem uma comunicação pela internet que represente 0,5% do potencial que eles podem fazer. E nós, na verdade, fomos ficando velhos. E ficamos nos perguntando, cadê a juventude nos nossos partidos? Como é que eles estão participando? Como é que nós estamos nos comunicando com eles? Qual é a mensagem que nós estamos passando para eles? Qual é a mensagem de esperança que nós passamos? Então eu penso, companheiros e companheiras, que essa é uma outra lição que o Fórum de São Paulo pode fazer com que aconteça na nossa querida América Latina. E a terceira coisa é a gente entender que nós evoluímos muito, mas do ponto de vista da integração, nós ainda precisamos avançar 50 ou 100 vezes mais do que nós avançamos. Os nossos dirigentes partidários, primeiro, precisam saber que nós precisamos trocar mais informações, trocar mais experiências. Os nossos governantes precisam pensar que eles têm que dividir o seu tempo entre cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração a gente não faz por telefone, a gente faz visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo acordos com os presidentes e discutindo o que nós entendemos por integração. O que é integração na nossa cabeça? É acordo comercial? Integração, aonde é que está o movimento social na questão da integração? Onde é que está o entrosamento do nosso cientista na questão da integração? Onde é que está a integração da nossa juventude? Onde é que está a integração do chamado movimento sindical? Onde é que está a integração dos congressos de cada partido? Aqui você vai ser presidente de Salvador. E vou te dizer uma coisa, você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma, e esse acordo vai ficar 6, 7, 8 anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordo Oviedo, em convocar um encontro parlamentário, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Integração pressupõe, companheiro Rui Falcão, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente,
o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Se o Brasil, através dos seus partidos e através dos governos, não assumir a responsabilidade, tudo será mais difícil. Tudo será muito mais complicado. E nós temos que ser uma espécie de animadores desse processo. Um animador desse processo, porque senão não acontece. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos. Eu sei quantas conversas nós tivemos. Eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul.